Fala pessoal, beleza? Boa noite aí pra todo mundo. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre verbos regulares e irregulares, tá? É uma aula aí de nível básico, tá? Pra quem tá aí começando e tem alguma dificuldade, né? Às vezes até complica um pouco esse tema, né? Coloca uma carga de importância sobre esse tema que na verdade não existe, tá? Por que eu falo isso? Porque eu vou te explicar hoje que verbos regulares e irregulares, na verdade é uma coisa muito simples, tá? E ela basicamente vai ter um efeito, tá? Essa questão de verbos regulares e irregulares tem um efeito prático no seu inglês, tá? Pra você, e eu vou te falar o que é esse efeito depois, tá bom? Muito bem, então eu vou contar mais uma vez aqui com a ajuda do quadro, eu vou agora aproximar a câmera e vou explicar o que tá aqui, e juntos aí a gente vai desvendar essa questão de verbos regulares e irregulares, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. Muito bem. Bom, primeiro de tudo, o que tem que ficar claro para você? Quando a gente fala de verbo regular e irregular, estamos falando basicamente de uma coisa só, tá? A forma como esses verbos terminam, tá? A sua conjugação termina no passado e no passado particípio, tá? Lembre, todo verbo no inglês, ele tem uma conjugação no infinitivo, né? Esse to na frente aqui é indicador de infinitivo. Então esse verbo aqui, ó, por exemplo, né? To drive, que é dirigir. Veja, aqui ele está no formato do infinitivo dele, né? Aí ele tem aí uma conjugação no passado e uma conjugação no passado particípio, né? Claro, tem uma conjugação no presente também, que é sem esse to, né? Então para você falar, por exemplo, dirigir, né? To drive. Eu dirijo. Você vai tirar o to, vai ficar I drive, tá? No passado, eu dirigi. Você vai ter essa coluna aqui do passado, vai falar I drove, tá? E aí você tem os tempos perfeitos no inglês, que é essa última coluna aqui que vai ser usada, tá? Para falar do present perfect, do past perfect, do future perfect, que a gente viu ontem na aula do avançado, tá? Então essa última coluna é usada para os tempos perfeitos. Para dizer, por exemplo, eu tenho dirigido, né, há algum tempo, ou eu, enfim, dirigi num contexto de passado que se refere com o presente, que aí entra o mérito do present perfect. Não vamos entrar nesse mérito aqui, tá? Não é o ponto, não é o objetivo dessa aula. Bom, muito bem. Então, dito isso, qual que é a diferença básica aí entre verbo regular e irregular? Cara, percebe aqui uma coisa, ó. Esses aqui de preto são os verbos regulares e esses do lado de cá de azul são os irregulares. E aqui eu já vou dar o spoiler, já vou te falar, se é que já não está evidente o suficiente, né? Que os verbos regulares, eles são previsíveis, porque eles todos têm uma coisa em comum, tá? Qual é essa coisa? É isso aqui, ó. O ed no final, tá? Tanto da forma do passado quanto da forma do particípio. Passado e particípio são iguais. Então o verbo, excuse me. Então o verbo to walk, sendo um verbo regular, presente, né? I walk, passado I walked, particípio I walked, certo? Essa lógica segue para todos os verbos regulares. Então, vamos passar aqui por esses verbos, depois a gente passa para os outros verbos irregulares, tá? Então, seguindo aqui, ó, verbo to like, que é gostar. Então, I like, eu gosto. I liked, eu gostei. I liked, no particípio, eu gostei no particípio. Perceba, igual, ed no final. To laugh, que é dar risada, né, rir. Laugh, laughed, laughed. To climb, que é escalar, tá? Climb, climbed, climbed. Ed no final. To want, want, wanted, wanted. To need, need, needed, needed. Certo? Então, veja, isso aqui deixa evidente que o verbo é um verbo regular, tá? E o que o verbo irregular tem? Ele tem o passado e o particípio bem diferentes desse padrão ed. Então, veja aqui, ó, verbo to drive, que é dirigir. Drive, opa, drove, driven. O que tem a ver? Nada a ver, né? Drive, drove, driven. Veja, não há uma regra para os verbos irregulares de como colocar a estrutura no passado
e no particípio. Então, se aqui no regular é mais fácil, você põe só o ed ao final. No caso do verbo irregular, você não tem uma regra. Então, basicamente, meu querido e minha querida, você vai ter que conhecer os verbos, meio que decorar, meio que se acostumar, conhecer. E com o tempo, você vai pegar o jeito aí, vai saber as conjugações, pelo menos dos principais verbos irregulares. Seguindo lá, verbo to have, que é ter, irregular. Por quê? Have, had, had. Eu tenho, eu tinha, eu tinha. To do, fazer, verbo to do. Um dos verbos mais conhecidos aí do inglês. Do, did, eu fiz, I did. Particípio done, done, tá? To make, verbo fazer, também irregular. Perceba, make, made, made. Olha que coisa. O verbo to make tem o passado e o particípio iguais, made e made. Mas ele é irregular, por quê? Não é maked, tá? Não é isso aqui, ó, maked. Se fosse maked, ele seria regular. Então, make, maked, maked, seria regular. Mas não é assim. Como que é? É make, made e made, tá? Sem lógica, né? Irregular, portanto. Mais um aqui, verbo to run, correr. Run, ran, run. Volta para o formato infinitivo no particípio. Não tem regra, pode acontecer qualquer coisa aqui, tá? Run, ran, run. Mais um aqui, o verbo to get, também muito famoso, muito conhecido no inglês. Get, got, passado de get, got. Particípio got, também, ou gotten. Os dois são aceitos, tá? Então você pode falar I have got ou I have gotten. Ambos estão certos, tá legal? Muito bem. Olha só. Por que isso aqui é importante, cara? Aonde que isso aqui se encaixa, né, no hall aí de assuntos relevantes para você saber em inglês? Cara, o fato dele ser regular ou irregular em si não implica nada, tá? Basicamente isso te impacta no seguinte sentido apenas, que esses caras aqui, os irregulares, como você não tem uma regra, você vai ter que meio que decorar. Você vai ter que ver muito esses caras para você entender e aprender essas conjugações aqui. Mas veja, são só duas conjugações, cara. É o verbo principal, o passado e o particípio. Então, ainda assim estamos no lucro, né? Porque no português, imagina, quantas conjugações tem, né? Os verbos, muito mais, né? Aqui no inglês a gente tem só essas dois padrões aí diferentes do infinitivo. Tá legal? Bom, basicamente é isso. Agora, tem um detalhe importante aqui, ó. Veja, isso aqui, tudo que eu tô falando, cara, essa diferença aqui, ó, walked pro driven, né, do regular pro irregular, você só vai ver isso nas frases afirmativas. E aqui é um ponto importante, eu vou até chegar mais perto. Só nas frases afirmativas é que isso aqui faz alguma diferença na sua vida, tá? Por que, Henrique? Por que nas frases interrogativas e negativas isso não importa? Que é o que eu tô colocando aqui, ó. No negativo e interrogativo não há diferença. Por quê? Porque para você colocar frases no negativo e no interrogativo, no passado, né, você vai usar o auxiliar did, tá? Então, como é que fica isso aqui com o uso do auxiliar? Eu vou apagar isso aqui, ó, e vou mostrar aqui um exemplo para você ver como não tem diferença. Então, vamos pegar um verbo aqui, ó, regular, o verbo to walk, por exemplo. Como é que você pergunta, você caminhou? Você caminhou com o verbo to walk, né? Você vai usar o auxiliar did para se referir ao passado, certo? Did you... Did you... Nossa, que letra terrível, Jesus. Walk. Did you walk? Você caminhou. Então, veja, o auxiliar did aqui, ó, ele se encarrega de fazer o verbo to walk sair dessa coluna ou dessa coluna e vir para essa coluna aqui, a coluna do infinitivo, tá? Por quê? Porque o padrão, a indicação de que essa estrutura está no passado, está no auxiliar, no próprio did, tá? Então, isso acontece com esses verbos e também com esses verbos. Agora, veja uma pergunta usando um verbo daqui, por exemplo, o to drive.
Como é que ficaria a pergunta você dirigiu em inglês? Did igual did you o quê? Voltamos para esse padrão aqui, infinitivo. Drive. Did you drive? Então percebe que a pergunta é igual? Did you walk? Did you drive? Não tem diferença entre verbo regular e irregular. E na negativa é a mesma coisa. Perceba, na negativa, você vai usar o mesmo auxiliar did para dizer I did not walk. Certo? I did not walk. Auxiliar did mais o not. E a mesma coisa para os verbos irregulares, que vai ficar como I did not, também, qualquer um desses verbos, tá? Drive, como no nosso exemplo. I did not drive. Então, ou seja, ele fica igual no negativo, igual no interrogativo, agora no afirmativo. Aí sim, para colocar estruturas no passado, para fazer frases no passado, aí sim, no afirmativo, você vai ter que usar essa coluna aqui, certo? Essa coluna aqui para os verbos irregulares e a mesma coluna aqui para os verbos regulares, tá? Daí a importância de você saber se ele vai terminar com ed ou não. Certo? Bom, essa foi aqui a parte principal da aula. Eu vou passar agora rapidamente como dicas de pronúncia para esses verbos aqui, principalmente os regulares, tá? Que terminam com ed. É uma coisa rápida, mas acho que é importante porque muita gente tem dúvida, tá? Então, como que funciona a pronúncia disso aqui? Vamos lá, ó, via de regra, tá? Esse ed, ele sempre vai ser muito sutil. E você vai evitar falar o e do ed. Então, isso aqui, ó, você vai evitar falar o e. Beleza? Então, perceba. Pronúncia aqui, ó. Walked. Walked. Não é walked. Não é walked or anything like that, okay? It's walked. 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 I walked. To like. Liked. 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 I liked. I liked it. I liked. Here. To left. 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 Climb. Escalar. Climbed. Climbed. Tá vendo? Não é climbed. Se você falar climbed, eu garanto que ninguém vai entender, tá? Climbed. Climbed. Wanted. Opa, aqui tem uma exceção. Quando o verbo termina com T, como o verbo to want, aqui, tá vendo que ele termina com T? Ó. Termina com T. Nesse caso, fica difícil você falar wanted. Wanted. Né? Até para falar fica difícil. Então, esses caras, quando o verbo termina com T e ele for regular, você vai falar wanted. Wanted. Por exemplo, aqui para o verbo to want, tá? Outro exemplo de verbo regular termina com T. Chat, tá? De conversar, to chat. Chatted e não chatted, tá bom? Então, wanted, chatted, ok? Quando terminar com T. E também quando terminar com D, como no caso aqui do verbo to need, tá? Needed, 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 tá? Então perceba, walked, liked, left, climbed, wanted, needed. Alright? Bom, that's all for today, guys. Espero que tenha ajudado aí quem tinha dúvida sobre esse tema e que tenha sido útil para você essa aula. And that's it. I'll see you next time.